Olá, meus queridos alunos, bom dia. Hoje a nossa aula é português e gramática. Hoje é 7 de junho. Vamos fazer uma oração antes para iniciar a semana abençoada. Maravilhoso Deus, Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia que o Senhor nos concede, Senhor. Senhor, abençoa a família de cada aluno, Senhor, do Centro Educacional do Juntos. Senhor, olha para cada família, abençoa os seus empregos, Senhor. Livra, Senhor, dessa enfermidade. Senhor, eu te peço e te imploro, fica conosco durante esta semana, nos abençoando. Em nome de Jesus, amém. Livro de português, página 65, que tem como leitura do texto. O texto tem como título um apólogo e foi escrito por Machado de Assis. É um texto literário, faz parte do mundo da imaginação, que é imaginário, né, do mundo imaginário, e uma dimensão lúdica, ok? Nesse texto, o assunto é sobre um novelo, né? Que era uma vez uma agulha que disse ao novelo de linha. Então, temos aqui. Por que está você com esse ar? Por que você está com esse ar? Toda cheia de si, toda enrolada, para fingir que vale alguma coisa neste mundo? Certo? Deixe-me, senhora, que a deixe por quê? Porque lhe digo que está com um ar insuportável. Repito que sim, e falarei sempre que me der na cabeça. Então, nesse texto é sobre o título é um apólogo, escrito por Machado de Assis, um texto literário, né? E tem os personagens falando, que é uma agulha e um novelo de linha. A agulha, aliás, o novelo de linha está querendo ser mais do que a agulha, só que todo mundo sabe que a linha tem que entrar lá pelo aquele buraquinho da agulha e a agulha é que leva toda a linha no tecido. Mas, vamos lá. Então, você vai ler o texto e depois você vai responder o estudo do texto. Mas vamos primeiro trabalhar o vocabulário do texto. Porque no texto tem algumas palavras em negritos, que é as palavras do vocabulário, como cozer, feição, batedores, subalterno, ínfimo, e tem moldista, gagos e acolchetando. São palavrinhas que estão em negrito e você vai vir no vocabulário descobrir o que significa essas palavrinhas. Então, temos aqui no estudo do vocabulário. Complete as frases com as palavras do quadro e faça as adaptações necessárias. Aí temos as palavrinhas que você vai colocar dentro das frases. Na letra A, temos a frase: eu procuro levar uma vida tranquila, então tento não me preocupar com coisas. Aí tem a palavra enfim, mas você vai colocar, certo? A palavrinha para fazer a frase. Como diz, né? Complete as frases. Segunda, de acordo com a definição, qual das frases abaixo está relacionada ao trabalho de uma moldista? Moldista são aquelas pessoas que é chamada de costureira, mas ela tem esse nome de moldista, porque ela costura aquela roupa, ok? Como tem a estilista, que desenha a roupa, mas a moldista, ela costura. Como hoje em dia, né, não existe mais, existe, mas está pouca essa profissão de costureira, é moldista, é ajeitar alguns reparos. Se você compra uma roupa grande, você leva para ela dar um retoque, certo? Mas ainda existe costureira que se chama de moldista.
Então, você, nessa segunda questão, você vai ler as 4 alternativas e vai, de acordo com a definição, qual das frases abaixo está relacionada ao trabalho de um moldista. Aí você vai marcar uma delas. Essa foi o estudo do vocabulário do texto. Tarefinha de classe. Tarefinha de casa vai ficar o estudo do texto. O que é isso, tia? Agora você vai ler o texto e vai colocar o que você entendeu sobre o texto. Temos aqui a nossa primeira questão, onde diz: quem discute no texto e quem inicia a polêmica? Quem é? A agulha, né? A agulha é uma linha, agulha e uma linha. A agulha inicia a polêmica. Por quê? Porque a agulha, ela está se achando aqui nesse texto, porque ela faz tudo. Mas não é para ser assim, né? Segunda questão: que adjetivo a agulha usa para falar do ar, da postura da linha? Ela acha o quê? Que a agulha, ela está o quê? Insuportável. É um adjetivo que ela usou para a agulha, porque ela estava sendo o quê? Besta, né? Se achando a tal. Então, ela usou o adjetivo insuportável. Terceira questão: como a linha rebate a acusação? Aí você volta lá no texto e você vai descobrir como ela está. Quarta questão: insistente, a agulha acusa a linha de ser o quê? Insuportável, orgulhosa, arrogante ou louca? Lá na segunda questão, ela usou o adjetivo de insuportável. Mas na quarta questão, ela insiste, a agulha acusa a linha de ser o quê? Orgulhosa, certo? Então, o texto se encontra na página 65 e 66. Tarefinha de classe, página 67, vocabulário. E página 67, casa, também faz parte também do estudo do texto, certo? Então, essa foi a nossa. E a página 68 também ficou para casa, que faz parte ainda também do texto. Tia, uma página só tem 2 atividades? Sim. De um lado é o vocabulário e do outro o início do texto, do estudo do texto. Então, página 68 também é casa, referente também ao quê? Ao texto. Quinta questão: de acordo com o diálogo travado, qual a função de cada uma? Aí você vai olhar o texto e vai dizer, cada uma tem uma função diferente, mas todas duas precisam uma da outra. A quem a linha e a agulha pertencem? Quem vai ser? Sétima: depois que o vestido para o baile estava pronto, que fim teve cada uma? Com certeza foram guardadas, né? 8. O que o alfinete aconselhou a agulha? Copie abaixo. Então, no texto está falando sobre todos os personagens que fazem parte da moldista, a agulha, a linha, o alfinete, certo? Então, ficou a página 68 também para casa. Essa foi a nossa aula de português sobre o texto. Agora, segue gramática. No nosso livro de gramática, vamos estudar hoje artigo. Artigo, por isso que a tia colocou aqui, né? Artigo é a palavra que antecede a o. Desculpa. Artigo é a palavra que antecede o substantivo e o determina definida ou indefinidamente. Ele também indica o gênero e o número do substantivo. Temos aqui a primeira frase. O rei anunciou uma nova informação à população. O artigo definido é o o. E o artigo indefinido é o um. Então, em outro tipo de exemplo, o dentista usa o artigo o. O dentista. A dentista. Por que o dentista? Porque quando você usa o artigo o, você está definindo que ele está sendo o quê? Masculino. Então, é o dentista, porque é masculino.
Mas a palavra dentista, ela é epicena, serve para os dois sexos. Só define o artigo, é que muda, que você vai dizer o dentista e a dentista. Mas a palavrinha dentista é epiceno, serve ambos os sexos. Os dentistas, as dentistas. Ok? Artigo definido, determina um ser entre outro da mesma espécie. São eles o o, o a, os e as. Os artigos definidos são o, a, os e as. Exemplo, ela entregou para o marido a bolsa e os documentos. Então, para o marido, usou o artigo o, porque marido é do sexo masculino. Então, e a terminação o, marido, então vai ser o. Não podia ser a marido, não, fica errado. Então, usa-se o artigo o. A bolsa, porque a bolsa é do singular, feminina. Então, a bolsa. E os documentos, porque a palavra documento está no plural. Então, se usa o artigo os documentos. Não poderia usar o documentos, porque ia ficar errado, ok? Artigo indefinido indica ser, sem especificá-lo entre os de sua espécie, são eles uma, uns e umas. Exemplo, uma pessoa sem imaginação não pode compreender uma criança. Então, uma pessoa foi usado o artigo uma, porque a palavrinha pessoa está se referindo a uma pessoa. Você não podia botar uma pessoa, não. Então, uma pessoa, porque a palavrinha está no singular. Pessoa, ela não está no masculino. Então, usa-se o artigo uma. Então, vamos aqui. Artigo é aquele que aparece antes de um substantivo, indicando-lhe o gênero e o número. Quem é o substantivo aqui, ó? Rei. Ok? Vamos aqui. Artigo definido. Quando ele é definido, determina o sentido do substantivo. Por isso que ele está determinando o artigo definido. Quando ele define e determina o sentido do substantivo. O rei anunciou uma nova. Com certeza, o artigo o, ele tem que ser definido, porque ele está definindo, determina, quando ele é definido, determina o sentido do substantivo. Então, o rei aqui é o substantivo da palavra, ok? E ele é o que? Masculino. Então, tem que ser o rei. Ok? Vamos lá. Temos aqui, na nossa atividade, na página 52, é só explicação sobre o artigo. Aí temos aqui, leia e cante, né, sobre a porta. Aí temos aqui, que é até de Vinícius de Moraes, essa canção, sobre a porta. Aí tem a porta, uma porta, beleza? Então, na nossa atividade da página 53, na primeira questão, você só vai complete as palavras com os artigos definidos. Quem são os artigos definidos? O, a, os e as. São esses artigos que está pedindo na primeira questão. Tia, mas como é que eu vou descobrir se eu vou botar os, a, o ou as? Simples. Olhe para o final da palavra. Por exemplo, palavra cachorros. Com certeza você vai usar o artigo definido, os. Porque os, cachorro, a palavra está no plural. Gatos, os gatos. Professora, está no singular. Então, vai ser a professora, o artigo a. Menina, está no singular. Então, você vai usar o artigo a. Muito definido, porque na primeira questão está pedindo só apenas o artigo definido. Segunda questão, complete as frases com o artigo adequado. Agora está tudo misturado. Você tanto pode usar o definido como o indefinido. Temos a primeira frase aqui, ó. Tracinho, aí tem canjica é, outro tracinho. Prato típico da região Nordeste. Então,
Canjica, ela está no singular, ela está sem plural. Então vai ser o quê? A canjica. Aí temos pratos típicos da região. Você vai usar agora o artigo indefinido. Vai ser o quê? Um prato. Por quê, tia? Porque a palavra prato não está no plural. Ela está também no masculino e ela não está no plural. Ela está simples. Então, nessa segunda, você vai usar os dois tipos de artigo, tanto definido como indefinido. Nossa terceira questão. Forme uma frase usando o artigo indefinido. Você vai formar uma frase com um desses artigos aqui, ó, indefinido, ok? Como assim, tia? Você pode usar uma frase com artigo indefinido, como a tia acabou de ler aqui, ó. Uma pessoa sem imaginação não pode compreender uma criança. Você vai usar o artigo indefinido. Pode usar uns, depende de como você vai usar a sua frase. Quarta questão, leia. Comprei uma bolsa daquela loja. 2. Comprei a bolsa daquela loja. Na letrinha A está perguntando assim, ó. Qual é a frase que especifica melhor a bolsa? Será que é a segunda ou é a primeira frase? Você vai ler. Na primeira frase, ela não está especificando. Por quê, tia? Porque está com artigo indefinido. Comprei uma bolsa daquela loja. Então, ela não está especificando direito a frase. Mas na segunda, já diz assim, ó. Comprei a bolsa daquela loja. Então, a frase 2 é que está o quê? Qual é a frase que especifica melhor a bolsa? A frase 2. Qual é a frase que não especifica a bolsa? Explique sua resposta. Aí você vai dizer que é a frase 1 e vai dizer por quê. Porque usou aquele artigo a. Não usou aqui, ó, o a. Quinta questão, leia as frases abaixo e em seguida combine na coluna quem é os substantivos em destaque e o artigo correspondente. Simples, eles já estão em destaque. Na letra A temos a frase: uma manada de elefantes invadiu um parque da África. Qual vai ser o artigo? Já está aí, ó. Vai ser uma. Ele não está marcadinho, mas é um artigo indefinido. Então, o artigo é uma e o substantivo manada, ok? Página 53, classe, e página 54, casa. Ficou a sexta, a sétima e a oitava. Leia as frases, circule os artigos e classifique-os. Temos aí a frase: a capivara é um bicho medonho. Aí você só vai circular e vai dizer qual é o tipo de artigo. É definido ou indefinido, certo? Sétima, circule os artigos da frase. Você vai só circular, você vai ler a frase: o aniversário de Ana é amanhã. Qual é o artigo? Beleza. Oitava questão, classifique os artigos da frase acima, se é definido ou indefinido, da frase anterior, da sétima questão. Na letra A, você marcou o artigo lá e aqui você vai dizer se é definido ou indefinido. Essa foi a nossa aula de hoje, português e gramática. Ó, fique com Deus e até amanhã.